Oi, gente. Quinta-feira da oitava da Páscoa. Quinta-feira de Páscoa. É, eu quero falar hoje com vocês uma coisa que me intriga bastante nos discípulos de Jesus e que ao mesmo tempo é uma coisa que me deixa muito feliz, muito contente, porque me enche de esperança. Ontem nós acompanhamos a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, né? Eu falei com vocês ontem sobre eles, que eles estavam muito tristes, acabrunhados, porque eles haviam posto a sua esperança em Jesus, mas não haviam entendido qual era o projeto de Jesus, o projeto de libertação que Jesus tinha. Então, quando eles viram Jesus morto, as esperanças acabaram. Mesmo tendo ouvido relatos de que ele havia ressuscitado, como eles não viram a Jesus, eles não creram. Mas ao partir o pão, quando eles veem Jesus partir o pão, dá a eles de comer, as escamas caem dos seus olhos e eles conseguem perceber a presença de Jesus. E no evangelho de hoje, eles voltam para Jerusalém, para onde os outros estão escondidos, porque sim, os outros discípulos se esconderam, porque estavam com medo de que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu a Jesus. E eles anunciam, olha, nós vimos o Mestre, olha, de fato, Jesus ressuscitou. E aí eles, quando estão ainda contando a história para os demais, Jesus chega, Jesus se apresenta no meio de todos os discípulos, que é o evangelho de hoje. Jesus se apresenta a eles para que eles o vejam. E aí, quando Jesus se apresenta no meio deles, ele já chega desejando a paz, né? A paz esteja convosco. Como é importante, né? Como é importante a gente ter a paz que vem do nosso Mestre, a paz que vem de Jesus, que não é a ausência de conflitos, sejam interiores ou exteriores, à nossa volta, mas é a certeza de que tudo vai se resolver porque nós temos um Deus que é poderoso, que cuida de tudo, né? É aquela paz daqueles que descansam em Deus, daqueles que esperam em Deus. Então Jesus chega desejando a paz esteja convosco, porque estão assustados, porque estão com tanto medo, né? Porque quando os discípulos olharam Jesus, eles, logicamente, né, gente? Vamos combinar, tomaram um susto, né? Eles viram Jesus e se assustaram, ao mesmo tempo que ficaram muito felizes. Jesus, percebendo o medo deles, né, o espanto de quem está vendo um fantasma, Jesus mostra-lhes as chagas, né? Olha aqui as minhas mãos, olha aqui os meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim, vede, né? Um fantasma não tem carne, não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho, né? Tô lendo aqui o Evangelho. Então Jesus diz isso a eles. E eles ficam muito felizes, né? Jesus mostrou o lado, mostrou a mão, mostrou tudo para eles, né? Para que eles pudessem acreditar. Mas eles ainda estavam em estado de êxtase. E aí, para que Jesus pudesse tirar deles qualquer dúvida se eles estariam vendo um fantasma ou não, se era Jesus mesmo ressuscitado, Jesus pede comida. E aí Jesus diz, tendes alguma coisa para comer? Porque pronto, pediu comida, tira toda a dúvida, né? Fantasma não come. Então Jesus, para tirar todo o resquício de dúvida, pede comida. E eles dão a Jesus comida, né? E enquanto Jesus está comendo, Jesus vai falar para eles, né? Vai relembrá-los, né? Daquilo que ele dizia e que ele havia anunciado, né? Que o Filho do Homem haveria de sofrer, haveria de ser morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E novamente Jesus passa por toda a história, né, da criação aos profetas, para fazer com que eles se lembrassem por meio das escrituras que tudo o que aconteceu a Jesus já estava anunciado pelos profetas e era preciso que cada vírgula da palavra se cumprisse, como de fato se cumpriu com a morte de Jesus.
Mas eu disse a vocês que tinha uma coisa nos discípulos que me intrigava, e eu estou quase chegando lá. Parte daquilo que me intriga nos discípulos está aqui. A outra parte está em Pentecostes. Na palavra que hoje Jesus diz assim, olha, aliás, o Evangelho diz assim: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Olha só. Esses discípulos percorreram o mundo por 3 anos ao lado de Jesus, evangelizando, curando, libertando. E eles não entendiam nada do que estava acontecendo. É por isso que o próprio Jesus, de vez em quando, chama eles de burro, né? Jesus diz assim: oh, como vocês são duros de entendimento, como vocês são lentos para entender. Mas eles só começaram a entender quando Jesus lhes abriu a inteligência. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso à Bíblia e cada um a interpreta conforme está o seu coração, muitas vezes de forma negligente, muitas vezes para tirar vantagem em cima dos outros. Eu não sei se vocês já assistiram a um filme chamado Livro de Eli. O livro de Eli é a Bíblia. E as pessoas estavam numa guerra para ter posse desse livro, porque quem tivesse esse livro em mãos governaria o mundo, né? Então, hoje em dia, as pessoas têm acesso à palavra, cada um interpreta do seu jeito, muitas vezes de forma negligente, muitas vezes para tirar vantagem dos outros, sem se preocupar com a verdade das Escrituras. E para nós interpretarmos corretamente a Bíblia, sem levar em conta os nossos sentimentos interiores, é preciso que o Espírito Santo de Deus abra a nossa inteligência. A inteligência é uma graça que Deus nos concede. E a inteligência necessária para entender as Escrituras é uma graça que nós precisamos pedir a Deus. E todo aquele que pedir esse dom a Deus, ao Espírito Santo de Deus, ele vai conceder, porque você está trabalhando para a salvação da sua alma e daqueles que estão ao seu redor, porque nós todos somos chamados a evangelizar, a anunciar. E aí Jesus continua, né? Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no 3º dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. Precisamos pedir este dom a Deus para anunciar a verdade. O dom da inteligência para entender o que está escrito. E o que eu falei que eu acho muito interessante, depois que Jesus ressuscita, que ele abre a inteligência dos discípulos e diz: olha, vocês serão minhas testemunhas, vocês precisam ir anunciar a todos. Eles de fato fazem isso. Na leitura de ontem, nós vimos Pedro e João que iam passando e havia um paralítico na porta lá de entrada do templo. Há muitos anos esse homem era paralítico e aí ele pede esmola para eles. E eles dizem assim: Pedro diz, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repara, um povo desse que se escondeu na hora da cruz, de onde eles tiraram essa coragem? E o milagre aconteceu. O homem ficou de pé, o homem ficou curado e começou a zanzar para um lado e para o outro atrás de Pedro e João. Espero não ter errado o nome do outro discípulo, que eu li ontem, né? E as pessoas ficaram atrás, assustadas, porque conheciam esse homem, sabiam que ele era coxo há muito tempo. E aí Pedro se enche de coragem e vai anunciar. Pedro vai pregar. Mas por que ele foi pregar? Porque Jesus lhe abriu a inteligência para entender as Escrituras e para anunciar aquilo que estava escrito. Que o Senhor também conceda a nós este dom, o dom da inteligência, para nós entendermos o dom da sabedoria e da obediência, para não só entender, mas obedecer.